uma cadeira, na verdade? Não é uma cadeira? Olha, eu já ouvi de tudo. É assento, mocho, cadeira, como quiser. É um objeto para sentar, assento. um assento, enfim. E a ideia surgiu lá na Finlândia. Esse pesquisador estava trabalhando no seu computador ali todos os dias e sentia muitas dores, muitos problemas de coluna ali. E ele morava numa fazenda enorme, saía para cavalgar. Ficava às vezes 4, 5 horas ali em cima do cavalo. E aí ele percebeu que no cavalo ele não tinha dor. E ele pega uma sela e começa literalmente a recortar na sua fazenda e montar uma primeira cadeira num formato de sela aí que existiu. Depois vieram vários estudos, pesquisas, para chegar até o conceito final que a gente tem hoje espalhado em mais de 70 países. Eu vou dar uma palhinha aqui para vocês, mesmo de forma improvisada, depois a gente vai colocar inserts aqui. Mas basicamente, essa aqui é a minha sala de escritório aqui. Eu trabalho aqui no meu computador, na minha mesa ali do lado. E hoje a gente está fazendo excepcionalmente a entrevista usando para provar a tese dele aqui, que naturalmente você já fica com a postura melhor, porque você está também com os 2 pés plantados no chão, né? Isso. Tem uma mobilidade muito interessante também, se você precisar pegar alguma coisa ali do lado, você não precisa levantar da cadeira. Porque ela tem rodinha, aí você dá uma rodadinha até ali para pegar. Eu quero começar sabendo como é que você descobriu esse assento, como é que é mesmo? Mocho? Mocho, pode ser. Eu, na época, morava no Canadá, fiz faculdade de administração lá, morei 5 anos em Toronto. E no meu último semestre, numa ida ao dentista, eu cheguei lá e fui atendido por uma dentista que estava com uma postura impecável. Então ela estava toda elegante ali na hora de fazer o procedimento. E eu lembrei do meu irmão. O meu irmão mais velho, Gabriel, é dentista. E na época eu já sofria com crises de coluna, tinha que tomar medicamento, às vezes até na veia, enfim. E eu lembro dele trabalhando, ele ficava todo torto, sabe? Parecia que ele estava fazendo um contorcionismo ali para atender. E aí eu falei, nossa, o que é essa cadeira? Aí ela falou, olha, essa aqui é um mocho que é super ergonômico, tipo sela de cavalo, que apoia todo o seu esqueleto. Então, você sentou nessa cadeira, você vai ficar com uma boa postura. Eu falei, não temos no Brasil. Ela falou, leva agora, porque é importantíssimo que as pessoas conheçam, porque mudou a minha vida. Então, foi no Canadá que eu conheci. Uma dentista que te apresentou. Isso foi em 2009. E aí entrei em contato com a empresa que é finlandesa, e comecei as tratativas ali para ser o distribuidor deles no Brasil. Não, mas aí tem uma história muito boa que você... Quantos anos você tinha? Eu tinha 24 na época. E aí chegou já mandando um e-mail para uma multinacional, falou, olha só, gostei muito da ideia, quero levar para o Brasil. Aí, tá, mas quem é você? Né? Qual que é a tua estrutura? Como é que é a sua empresa? Porque uma empresa finlandesa deve ser muito cheia de regras e normas, não? Foi interessante trabalhar com os finlandeses, porque primeiro tem a questão cultural. Eles são ali de um país gelado, então eles não são calorosos igual a gente, bem receptivos, são super sérios e firmes ali nas posições. Então, uma das coisas que o dono, que chama Veli-Jussi Jalkanen, a gente apelidou ele de Vessi, para facilitar. O Vessi, desde o começo, ele posicionou foi o seguinte, Vitor, você é muito novo e o Brasil é enorme. Não dá para você fazer esse trabalho sozinho. Então, eu não vou te dar essa exclusividade de jeito nenhum. E eu, do meu lado, defendi. Falei, olha, se eu começar a divulgar isso aqui que ninguém conhece no Brasil, outras empresas vão querer vender. Então, a exclusividade para mim é importante. Foram 6 meses negociando e nada. Ele não cedeu. Eu falei, então eu vou aí pra gente conversar pessoalmente. Ele falou, não venha, porque eu não vou te receber. Foi assim. Nossa, que pessoa tinhosa, hein? Ele falou, não vou te receber porque você não tá aceitando os meus termos. E eu fui. Eu comprei uma passagem, fui... Cheguei em Helsinki, na época a gente usava o Skype ali para se falar. Eu abri o Skype na janela e falei, estou em Helsinki. E aí, você vai me receber ou não vai? Ele falou, então, vem aqui para... Seu chato. Foi mais ou menos isso. E aí o tom deve ter sido esse, né? Ele pode não ter falado a palavra. Né? E aí, enfim, eu fui. É uma fazenda que fica quase 500 quilômetros de Helsinki, para o norte. Eu lembro que era outubro. Eu não sei nem lá pronunciar e nem faço ideia de onde seja essa cidade que você está mencionando. Hautalampi. Mas deve ser longe essa fazenda. É longe. Né? Você só vê lagos e eucalipto, assim. E na época era outubro, já estava menos 3 graus. Então,
Eu estava acostumado por conta do Canadá, mas enfim, você vê que é um país bem frio, assim. E aí, logo que eu cheguei, era a minha primeira reunião de negócios mais séria, mais formal. E eu fui de terno, gravata, fui todo arrumado. E eu tô entrando numa fazenda, né? Então, na hora que eu entrei na sala dele, ele tava de bermuda, camiseta com um colete. Ele olhou pra mim e falou, cara, você acha que você tá onde? Você acha que você tá em Wall Street? Nós estamos numa fazenda, vai pôr uma roupa confortável pra gente começar a conversar. E você tinha uma mala com você? Tinha uma mala, levei algumas coisas. Não tinha bermuda, nada disso, mas enfim, me vesti de maneira talvez mais apropriada lá pra fazenda. E assim começou a minha jornada com a Sally. E ele foi agradável nesse trato? Foi super agradável. Quando eu cheguei ali, eu entendi que ele atuava foi um teste, ali. Né, com você, um teste para ver se... Eu acho que é um bom teste, né? Para empreendedores, deixa eu ver se ele é persistente mesmo, se ele acredita, enfim. Foi um pouco disso que aconteceu ali. E ele foi o criador da cadeira? Ele foi o criador da cadeira. Ele começou por conta de uma dor própria ali, e a Sally, né, essa cadeira, enfim, a marca se chama Sally, se tornou o maior negócio dele. E hoje ele palestra no mundo inteiro, propagando essa mensagem da cadeira, porque é um hábito que a gente está... a gente não pensa muito no hábito de sentar, mas é uma das coisas que a gente mais faz durante o dia, né? A gente senta no escritório, no carro, no cinema, restaurante. Quase a todo momento a gente está sentado. Não é que a gente senta, a gente derrete onde a gente está sentado e a postura vai moldando. Ainda mais hoje em dia que a gente tem essa coisa das telas, né? Imagina, em 2009 tinha menos smartphone, mas as pessoas ficavam cada vez mais no computador. Sim. E aí você vai quase que entrando na tela ali, vai derretendo para trás e vai querendo ficar cada vez mais... Eu tive uma fonoaudióloga, Glorinha Boit-Miller. Quando eu comecei na Globo e ela falava isso, tem que sentar com a bunda. É isso mesmo. É isso mesmo. Parabéns pra ela, tá corretíssima. O pessoal fala muito dos isquios, né? Isso. De sentar são essas pontas ali dos ossos do quadril, do fêmur, sei lá. Isso, são os ossos do quadril. Em inglês eles são conhecidos como sit bones, então são os ossos para sentar mesmo. E aí logo abaixo dos isquios você tem só a pele. Então é uma região que você pode colocar a pressão, que você não vai bloquear vaso, não vai ter nenhum problema de circulação. Tá? Então todo mundo deveria sentar com a bunda, sentar sobre os isquios ali. E a sela do cavalo, ela ajuda nesse sentido, porque o formato acomoda muito bem os isquios. Então você senta ali, enfim, consegue manter a pelve aqui na posição neutra, tá? Que a gente chama, que é mais ou menos a posição como a gente fica em pé. E aí toda a coluna se encaixa. Vira mais ou menos como se fosse um empilhamento de ossos. Então é osso em cima de osso. Por isso que a cadeira funciona. Você está apoiando o seu esqueleto, a parte mais rígida do seu corpo, e aí você consegue simplesmente sentar, relaxar aqui, que o seu esqueleto está bem apoiado. E o fato de não ter encosto também não te deixa derreter, né? Você fica ali mais atento. Você não vai escorregar, porque o que a Glorinha Boit-Miller falava era que a gente sentava com as costas. Né? Você ia sentando e ia escorregando. E a gente, para fazer telejornal, você tinha que sentar na posição correta, né? Para poder ficar ereto, para o ombro ficar certo. Imagina até o diafragma, etc. Imagina até dando uma notícia, né? Você falando desse jeito, assim, com uma postura ruim, né? Eu não ia passar uma boa impressão para as pessoas, nada, né? Então... Tem essa coisa também da postura, do Superman pose, né? Da pose da Mulher Maravilha, do Super-Homem, a posição de poder, que até aumenta a testosterona, a parte da comunicação não verbal também, que ajuda você a se posicionar melhor. Tem uma palestra da Amy Cuddy de Harvard, e ela explica muito bem isso. Ela começou analisando a postura dos animais, e aí percebia que quando eles estavam numa situação que eles iam para um confronto, ou que eles precisavam se impor, ou até o acasalamento, por exemplo, eles se abriam cada vez mais, os animais. Então, um pássaro abria as asas, todos eles tinham essa mudança de postural. Postura. Exatamente. Nesses momentos mais desafiadores. E aí ela começou a perceber que nós também. A gente, quando ganha, por exemplo, uma corrida, a primeira reação, mesmo que a pessoa nunca viu isso antes, tipo um deficiente visual, por exemplo, ele ganhou uma corrida, a primeira coisa que ele faz é abrir os braços. Então, aí ela começou a achar interessante essa questão da postura e foi analisando as pessoas. Dentro da sala dela, tinham colegas que sentavam assim,
e eram mais tímidas para levantar a mão, e outros que não tinham essa questão. E a personalidade parecia que se alterava. E aí, quando ela foi pesquisar, ela percebeu que uma postura de poder, uma postura mais aberta, o seu corpo começa a produzir mais testosterona e diminuir o cortisol. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza, se Deus quiser.